De volta ao Educador Entrevista, né? Hoje nós recebemos aqui a vereadora Cláudia Lança, né? E nós vamos conversar com ela aí sobre essa decisão dela de não tentar a reeleição. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Valéria. Obrigada pelo convite. Bom, realmente agora formalizado, né? Você realmente não é candidata à reeleição. Muita gente não acreditava, né? Achava que na hora do vamos ver você sairia mesmo. Mas e aí? Vamos contar para as pessoas o que te levou a isso. Valéria, eu já vinha falando há algum tempo, né, que essa decisão, eu estava já trabalhando isso no meu coração e algumas pessoas não acreditavam, eu até compreendo, porque não é muito comum os vereadores, principalmente de primeiro mandato, não tentarem uma reeleição. Acho que tivemos pouquíssimos casos no nosso município, né, de vereadores de primeiro mandato que não tentaram a reeleição. Mas eu vejo isso de uma forma muito tranquila. Eu falo que eu sempre falei desde o início do mandato, né? Nós estamos vereadores, nós não somos vereadores, né? Nós estamos realmente num cargo, numa função temporária, né? De prestação de serviço à população. E eu costumo falar que eu encerro ciclos com muita naturalidade, né? Tem pessoas que têm dificuldade fica presa a um cargo, a uma função, e tem essa dificuldade de encerrar ciclos. Eu vejo isso com muita tranquilidade. Nossa vida ela é formada mesmo por ciclos, né? E a gente desempenha um ciclo, encerra aquele ciclo, a gente tem que tratar isso com tranquilidade, com naturalidade e partir para o próximo ciclo. Assim foi o meu ciclo na polícia, que se encerrou, né? Lembro com gratidão do período, mas encerramos, e aí veio o ciclo da política, e que eu entendo também que seria o momento de encerrar. Tenho recebido, e eu aproveito para agradecer tantas mensagens de carinho de pessoas que me apoiam, que me apoiaram desde o início, né, falando: nossa, capitão, mas não acredito que a senhora não vai tentar. E eu recebo com muito carinho, sabe, Valéria, porque é um termômetro para a gente, é um sinal que nós realmente fizemos um trabalho que agradou algumas pessoas, agradou aquelas pessoas que depositaram a confiança em mim. A gente sempre fala que a gente não consegue agradar todo mundo, é impossível agradar todo mundo, mas a gente sabe que, pelo menos algumas pessoas, a gente fez um trabalho que fez valer o voto que ela depositou, a confiança das pessoas, né? Então eu fico feliz, saio realmente do mandato com uma sensação assim de tranquilidade, de missão cumprida. A gente percebia que você era né, ainda uma vereadora ativa, que estava sempre movimentando ali, transitando ali em todas as situações, em várias questões. Por isso, talvez, a surpresa de todos, né, com essa sua decisão aí de não tentar a reeleição. Porque, Valéria, eu penso que quando a gente, qualquer atividade, qualquer projeto que a gente se propõe a fazer, a gente realmente precisa se entregar de corpo e alma, né? Qualquer função, qualquer atividade, seja temporária ou não, tenha pretensões futuras ou não, a gente precisa se entregar de uma forma verdadeira e com toda a sua vontade, né? Porque isso faz toda a diferença para o sucesso. E eu nunca fiz nenhum projeto, nunca entrei em um projeto social ou mesmo numa pauta dentro da Câmara pensando no próximo mandato, né? Pensando que público que eu agradaria, que eu conseguiria talvez mais votos ou não, né? Às vezes, quando você fica preso nisso e você entra num projeto, as pessoas conseguem enxergar se aquilo tem verdade, se tem entrega realmente, ou se você está tentando abraçar uma causa, porque aquela causa, de repente, vai te trazer votos. Né? Infelizmente, a gente sabe que muitos políticos acabam entrando em determinadas pautas, porque sabe que aquilo vai trazer mais votos. Eu nunca entrei em pautas que eu ficasse pensando se aquilo ia me trazer votos ou não. Todas as pautas que eu entrei, tanto Valéria, que às vezes eu recebi uma mensagem com algumas pessoas me trazendo algumas pautas que eu não abracei. Não foram todas, entendeu? Eu abracei as pautas que chegaram até mim, que foram aquelas que eu realmente acreditava, que eu sabia que eu conseguiria me entregar de corpo e alma para defender aquela bandeira. E assim foi, e tudo foi fluindo de uma forma tão natural. E eu acho que o importante também de um político
é a acessibilidade, é você se tornar acessível para a população. Às vezes, alguns políticos, as pessoas falam que não conseguem chegar até ele. Então, o meu telefone de WhatsApp pessoal é o que está no site da Câmara. Então, recebia muitas mensagens. Aquilo não me incomodava. Pelo contrário, foram através dessas mensagens que muitas pautas que eu trabalhei, muitos projetos, foram em decorrência dessas sugestões. Então, por eu ter me tornado tão acessível à população, foi o canal, foi o meio onde muitos projetos que tiveram sucesso foram através. Então, eu agradeço. Mas é preciso, sim, ser acessível, né? Estar disposta a ouvir críticas, né? A partir do momento que você é uma pessoa, se torna uma pessoa pública, você precisa entender que a gente precisa estar, entre aspas, blindada, para não se deixar afetar o nosso emocional quando a gente receber uma crítica, né? Você tem que ter muita certeza daquilo que você está defendendo, né? Para você conseguir. Sim, e tem que ter tranquilidade. Mas se é uma coisa que é uma verdade que você carrega, Valéria, eu falo assim, projetos que eu fui contra, eu nunca fiquei preocupada, nossa, esse projeto eu fui contra, acho que eu vou apanhar muito com relação a isso, eu vou ser cobrada. Eu sempre, tanto é que eu fazia uso da palavra e eu fazia questão de defender o meu voto contrário. Por que eu votei não? Porque era muito tranquilo para mim. Se eu fosse cobrada nas redes sociais e se eu fosse marcada, é lógico que a gente não vai entrar em tudo que a gente vê nas redes sociais, porque às vezes eu entrava quando citava meu nome, né? Me marcava, sim. Aí eu entrava lá e falava, olha, o meu voto foi esse, por esse motivo. Uhum. E eu achava legal que, às vezes, eu recebia mensagem de pessoas que eram, assim, apoiadoras, falavam assim, Cláudia, mas por que você votou contra aquele projeto tal? Eu não entendi. Aí eu explicava, olha, eu votei contra porque eu entendo tal. E aí explicava. Isso é muito bom, né? Mas eu gostava, Valéria, quando as pessoas me cobravam, porque esse é o papel do cidadão. Ele precisa ter coragem de mandar um WhatsApp para um vereador e falar assim, ô vereador, por que você votou contra isso? Eu achei que você ia votar a favor ou também sim. O contrário, entendeu? As pessoas precisam ter essa liberdade. Bem, vereadora, como a gente falava aí, né, que você gosta do contato, das perguntas, nós recebemos uma pergunta aqui do Ricardo. Ele pergunta se você votaria novamente na aprovação da taxa do lixo. Porque é uma coisa que repercutiu, né? Foi. Muitas pessoas não aceitam. Não digeriram assim, bem não digeriram, essa exatamente. Questão. Todo projeto, quando chegava para a gente, que vinha do Executivo, ele sempre, algumas vezes, alguns projetos que ele via que iria repercutir diretamente na vida das pessoas, ele nos chamava, né, para explicar como foi esse projeto. Esse projeto, na verdade, Valéria, ele veio através de uma lei federal, né, que veio impondo essa condição da taxa do lixo, né, que era algo que realmente nós tínhamos que atender a uma obrigatoriedade de uma lei federal. E, na época, foi esse um dos motivos que nós votamos pela taxa do lixo. Nós também entendemos a indignação da população de algumas situações e entender que, de repente, aquele valor da taxa do lixo não repercutiu de uma forma muito clara em melhorias nessa questão, né? Mas nós sempre, quem acompanha o nosso trabalho sabe, não só o meu, mas de muitos vereadores, a cobrança que nós fizemos a respeito de algumas melhorias, né? Tanto na questão, hoje nós temos lá aquela área, o ATT, que é aquela área onde você pode levar os seus resíduos, né? Mas ainda a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas nós sempre cobramos essa questão de melhorias nessa questão da coleta do lixo. Essa área de descarte de objetos grandes era algo que precisava realmente no município, mas ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada e nós sempre levamos essas questões para a administração, cobrando essas melhorias realmente nessa parte de coleta de lixo, principalmente, que era uma das reclamações, né? Que, na verdade, ainda, essa questão aí da coleta de lixo ainda continua sendo um problema, né? Sim. Mesmo que seja no quesito dos recicláveis, né? Sim. Continua ainda, não foi uma solução. Não, né? Foi uma coisa que não englobou tudo, né? Sim, sim.
A gente sabe também que tem muita coisa que precisa ter uma conscientização da população também, né, Valéria? Na questão do descarte de lixo, né? Muitos ainda ocorrem sem fazer com uma responsabilidade, com uma consciência do que está acontecendo. A gente vê muito lixo sendo descartado na beira de estrada, né? Objetos grandes, hoje nós temos a ATT, mas ainda tem muito descarte feito de forma irregular. Lixo orgânico, né? O caminhão ele passa cada bairro tem lá os seus dias onde o caminhão de lixo passa recolhendo esse lixo orgânico. Infelizmente, em alguns terrenos ainda ocorre esse descarte irregular. Pessoas pegam sacos de lixo orgânico e jogam em espaços públicos, né? Causando a proliferação ali de animais peçonhentos, né, de doenças. Então, é sim um trabalho que a administração tem a sua responsabilidade e ainda precisa sim, não estou negando que muita coisa precisa ser melhorada, mas é um trabalho conjunto, né, Valéria? Administração e população também tendo consciência ali do que ela precisa fazer também para melhorar o espaço onde ela circula, né, onde ela vive. Com certeza. Nós temos aí também, né, não são empresas o termo correto, tipo a Comar, a Comar, né, que realiza esse serviço também, mas às vezes não estão no momento, pelo que a gente sabe, tendo condição de passar, de ir até os locais buscar esses reciclados, o que dificulta um pouco também, né? Sim. Porque eles realizam um trabalho muito bom. Trabalho muito bom, a gente sabe que existem alguns vereadores que trabalham diretamente, né, não vamos citar nomes aqui, mas tem muitos vereadores que trabalham, que têm uma luta nessa questão, que poderiam até falar com mais propriedade dessas problemáticas que envolvem isso, para que o serviço não seja feito ainda da melhor forma, mas eu vejo que muita coisa pode melhorar sim. São atitudes simples, Valéria, que vai ajudar que esse serviço aí transcorra da melhor forma, atendendo aí os anseios da população. Com certeza. Bom, são várias as situações que eu sei que você, né, trabalhou, que você foi feliz aí em seus projetos, mas é claro que eu imagino que haja aí alguma decepção, alguma coisa. O que na realidade falou, não, fez você pensar, não quero mais? Vamos falar de decepção. Na verdade, Valéria, não foi nem decepção por um projeto, por exemplo, que eu gostaria de ter colocado. Eu sei que, às vezes, Valéria, quando a gente entra como vereadora no primeiro mandato, a gente tem, às vezes, algumas ideias e a gente tem uma ideia, às vezes, equivocada de como que as coisas realmente acontecem. Muitas vezes a gente tem um projeto no coração, bacana, entendeu? Que é algo legal, mas que, às vezes, a burocracia ou, às vezes, a lei não permite que a gente coloque esse projeto em andamento, né? Muitos dos nossos projetos, que às vezes a gente coloca como um projeto, na verdade tem que ir como uma sugestão, porque o executivo precisa acolher esse projeto. E muitas vezes, naquele momento, a própria administração não tem condições, porque ela já tem em mente outros projetos, ela já tem uma programação, um planejamento, e que às vezes, naquele momento, não dá para encaixar o nosso projeto. Mas nós já tivemos sugestões, indicações e projetos que não entraram, por exemplo, no primeiro mandato, no primeiro ano do mandato, mas entrou no segundo, entrou no terceiro, entrou, de repente, num momento em que a administração conseguiu acolher aquele projeto. Então, eu não falo como decepção, mas, às vezes, a própria lei, né, impossibilita que determinados projetos sejam executados, mas a gente precisa perseverar. Às vezes, no primeiro ano, você coloca uma sugestão, a administração não consegue acolher, mas no segundo ano, a gente insiste, porque a gente não pode repetir matéria no período de um ano. Sim. Exemplo, no primeiro ano eu coloco uma matéria, não consegui, eu não posso entrar de novo naquele mesmo ano fazendo o mesmo pedido. Mas no segundo ano eu posso. Então, teve muitas matérias que eu coloquei no primeiro, no segundo ano e eu não consegui, mas daí chegou no terceiro, a gente insiste. Então, você tem que perseverar. Né? Entendi. Para tentar, mas assim, eu não vejo como uma frustração, como uma decepção. A gente precisa entender que, às vezes, um projeto nosso não vai ser possível ser executado e está tudo bem, né? Um projeto não foi, mas de repente o segundo projeto foi, né? Então, a gente precisa entender isso, mas nem foi o motivo. Na verdade, Valéria, eu vejo como um encerramento de um ciclo. Eu tenho também outros projetos pessoais que eu preciso estar fora da política,
para eu conseguir desempenhar. E às vezes eu falo projeto pessoal, pode pensar que é algo, nossa, capitão vai estar como empreendedor em algum projeto grandioso. Não, não é isso. Quando eu falo de projeto pessoal, eu incluo principalmente a minha família, que é a prioridade, né? A família é sempre o projeto mais importante da nossa vida, a família sempre é prioridade. Talvez não seja, infelizmente, para alguns, mas para mim, a minha família sempre foi prioridade. E a minha vida, Valéria, começou muito cedo já na polícia, né? Com 17 anos, eu já estava saindo do conforto da minha casa e entrando para a Polícia Militar, saindo da minha cidade, que é Taubaté, me mudando para São Paulo, né, com 17 anos. E começou muito cedo. Eu falo que dos 27 anos de polícia que eu me dediquei, 3 anos eu trabalhei aonde eu morava, que foram os 3 anos que eu trabalhei aqui. Sim. Comandando policiamento. Os demais, Valéria, sempre na estrada, sempre viajando, sempre morando longe. Quando não era em São Paulo, era em Franca que eu viajava todos os dias. Então, sempre foi uma vida muito atribulada e eu não estou reclamando, que isso fique bem claro, porque eu sou muito grata, né? A polícia foi realmente a fonte de onde eu tirei todos os meus recursos materiais, então sempre serei grata, né? Então eu não cito esse episódio como algo que eu estou murmurando ou reclamando, mas é uma situação que eu vivi, né? Sou grata à polícia, assim como eu serei grata à política também quando eu sair. Não vou sair falando mal da política, muito pelo contrário, a política foi uma oportunidade que eu consegui ajudar algumas pessoas, que eu consegui fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E isso é lindo demais, não é? Isso é motivo de gratidão. Então, os lugares onde a gente passa, a gente nunca deve sair falando, criticando, falando mal, porque naquele momento foi o lugar que Deus nos deu a oportunidade de fazer o nosso melhor. E por onde a gente passar, Valéria, a gente tem condições de deixar um pouquinho de amor, um pouquinho de ajuda, um pouquinho de gratidão, entendeu? Um pouquinho de coisas boas que você vai fazer nos ambientes onde você passar. Eu costumo falar que servir na Polícia Militar, servir na política e saindo da política eu vou continuar servindo de alguma forma as pessoas, né? A nossa missão aqui é servir. Então, de alguma forma, em qualquer ambiente onde você esteja, você consegue servir estando aqui na imprensa, na mídia, né? Quando você vai até um bairro, você vai até uma pessoa para ajudar com alguma coisa que ela está precisando. Quantas matérias eu já vi você ajudando pessoas? Quando você se propõe a ir até a casa de uma pessoa e falar que aquela pessoa precisa de fralda, que aquela pessoa precisa de fralda geriátrica, precisa de remédio, você tá usando a imprensa para ajudar aquela pessoa, você está servindo também. Com certeza. Então, a gente serve em todos os ambientes. Continuarei servindo, em primeiro lugar agora, servindo de uma forma mais integral à minha família, mas servindo em todos os ambientes onde eu estiver circulando. E é isso que a gente estava dizendo no bloco anterior. Eu penso que talvez esse, digamos, um desânimo ou a decepção em si é por essa questão aí da dificuldade, aí da burocracia mesmo, como você citou, para conseguir aí chegar àquele objetivo que de repente você tivesse. Na verdade, Valéria, eu entendo esse sentimento de frustração de repente, mas esse não foi o motivo da saída. E eu acho que isso não deve ser um motivo desanimador para a pessoa sair da política. Porque as situações não são fáceis, né? A política realmente é muito difícil. Existe sempre uma luta muito grande por trás. E a gente sabe que tem muito conchavo, muita ligação. Muita articulação. Aí entra a questão partidária, dos partidos, né? Interesses que às vezes a gente vê que não é o interesse coletivo, mas é um interesse ali mais pessoal, mais particular, isso existe. Mas, Valéria, eu volto a falar, isso não pode ser um motivo desanimador. A política precisa, sim, de pessoas boas, ela precisa de pessoas com boa vontade, e isso não pode desanimar. As barreiras que a gente encontra, e aí eu falo de uma forma genérica, elas nunca me desanimaram, sabe? Eu sempre persistir. Às vezes não dava no primeiro ano, eu entrava com a pauta no segundo ano, entrava no terceiro ano. Tem pautas que eu vou entrar no quarto ano. Por que eu falo que não podemos deixar o desânimo tomar conta da gente? Porque tem quantos meses para acabar aí? Mais 4 meses, 5 meses? Isso.
eu ainda tenho projetos que eu quero colocar, entendeu? Eu não desanimei, tem coisas ainda que eu vou colocar e até o final, até dezembro, até chegar a última sessão, eu vou estar colocando projetos que eu acredito, projetos que vão aparecendo. Tem muita coisa que está chegando para mim agora e nós vamos colocar, né? Nós colocamos uma indicação para essa próxima sessão, que se você me permitir também pincelar mais ou menos a ideia desse projeto que está na minha mente, nós vamos tentar colocar também, entendeu? Então, as pessoas não podem desanimar por conta desses obstáculos, né? Entendo. O obstáculo vem, a gente persevera, persiste, e às vezes não dá num ano, dá no próximo, e às vezes até depois que eu também não estiver na política, se vier um projeto muito bom, que algo que possa ajudar, não tem problema nenhum da gente passar para um vereador que a gente acredita que vai colocar aquilo para discussão, entendeu? A única coisa que o ser humano precisa é deixar um pouquinho o ego de lado, né? De falar, esse projeto é meu e eu que quero que colocar, e se eu não colocar, outra pessoa não deve colocar, não. O projeto é bom, é para a cidade, não estou mais na política, não tem problema nenhum de chegar num vereador e falar, coloca esse projeto, chegou esse projeto bacana, que vai ajudar a população, entendeu? Então, é assim que eu penso. São N situações, né? Mas a gente pode falar aí, você, né, como ex-policial, ainda vereadora, a gente sabe aí também que você acaba militando em algumas situações aí. Agora, eu queria entrar num assunto aí que acho que junta as duas coisas, o seu trabalho na política, seu conhecimento como ex-policial, que é a questão aí da violência doméstica, né? E a gente sabe que você tem muito entendimento sobre isso, e eu vejo que você está fazendo um trabalho referente a isso, né, Cláudia? Foi algo que aconteceu na prática, né, Valéria? As minhas 3 bandeiras, eu lembro perfeitamente que veio para mim de uma forma tão natural, né, que eu não fiquei assim, meu Deus, que bandeira que eu vou entrar, né? O vereador, quando o candidato, ele normalmente ele apresenta algumas bandeiras, que é aquilo principalmente que ele vai defender, deixando bem claro a respeito dessas bandeiras que às vezes algumas pessoas confundem. O vereador que entra com a bandeira da saúde, educação, ele não vai lutar por mais nada? Não, a bandeira é algo assim que chama a atenção do candidato. O que mais vai despertar o seu interesse em trabalhar projetos? Aquele assunto, mas isso não significa que a gente não vai mandar uma matéria de um buraco na via, de uma matéria da iluminação, entendeu? Isso não exclui. Então, quando a gente fala de bandeiras, a gente tem as nossas bandeiras, mas a gente é um trabalho geral, né, Valéria, para toda a população. Então, é um buraco na rua, nós estamos trabalhando, nós estamos pedindo, correndo atrás. Quando eu entrei, foi algo natural. E porque foi a violência contra a mulher, segurança pública, de uma forma geral, e inclusão, tá? A violência doméstica, por que esse foi específico? Porque no período que eu estive aqui comandando o policiamento, de 2014 e 2017, essa ocorrência foi a ocorrência que mais me chamou a atenção pelo número dela, que é muito alto. Então, de todas as ocorrências, Valéria, todo dia a gente pegava o boletim de ocorrência e lia para saber o que tinha acontecido na cidade, né? Naquele dia anterior. E a ocorrência de violência contra a mulher era um boletim que sempre tinha, quase todos os dias. Tinha dia que tinha 3, tinha dia que tinha 2 ocorrências, tinha dia que tinha 1, mas assim, foi algo que me chamou. Então, quando eu entrei para a política, eu falei, poxa, se como comandante aqui, eu estou vendo que a violência contra a mulher, eu sou mulher, eu estou vivenciando na prática que isso é o que mais ocorre aqui, eu vou carregar essa bandeira, se eu for eleita vereadora, vou trabalhar em questões para amenizar, né, para ajudar no combate à violência. E assim foi de uma forma natural, por isso que entrou essa bandeira. A inclusão foi algo que aconteceu também antes de eu pensar em entrar na política, que acho que eu já contei a minha história, você estava com a gente lá no curso do Projeto de Libras, acho que você ouviu também a história, né? Um policial chegou para mim e falou que uma menininha que era surda queria que ele se comunicasse em Libras, ele não conseguiu, e ele falou, capitão, vamos fazer um curso de Libras? E aí começamos a fazer um curso de Libras com a Mari, isso lá em 2015, e aí nós começamos a compreender, porque nós começamos a conviver com pessoas surdas, né? E a gente começou a vivenciar os problemas que eles vivem da falta de inclusão, né, Valéria? Do surdo não conseguir
ir num banco sozinho, ele sempre precisa de uma pessoa junto com ele. E aí, Valéria, foi natural também, na hora que eu falei, pô, outra bandeira que eu preciso entrar, inclusão, em especial da comunidade surda. Mas daí, Valéria, um fiozinho começou a puxar outro. Eu entrei com a questão da inclusão da comunidade surda, mas daí acabou englobando outras deficiências, né? E aí a gente trabalhou também a questão da deficiência física, da acessibilidade e de outras deficiências. E isso foi entrando. E aí veio a questão da fibromialgia. A fibro já não foi antes. A fibro foi quando eu já estava no meu mandato, que eu recebi também uma mensagem da Márcia, que sofre com a fibromialgia, né? E foi entrando, entendeu? E aí entrou essa questão da fibromialgia também, e naturalmente outros projetos também foram entrando com relação a isso. E aí você citou da violência doméstica, que é um problema seríssimo em âmbito nacional e também em âmbito municipal, é um problema que cresce a cada dia. Muitas vezes essas ocorrências não chegam ao conhecimento da população, mas a gente sabe, quem trabalha ali na DDM, nós temos a nossa parceira aí, a GCM Marilene, foi junto comigo fazer uma palestra. A gente falava aí da importância da divulgação aí do Agosto Lilás, né, Cláudia? Sem dúvida, Valéria, é um tema importantíssimo, necessário de ser amplamente discutido em vários ambientes. Nessa segunda, dia 19 e 20, estivemos fazendo uma palestra para os alunos do ensino médio da Escola Maria Virgínia, eu e a GCM Marilene, que faz um trabalho maravilhoso na DDM. Muitas pessoas não têm ainda a informação que a nossa DDM hoje conta com uma mulher lá, que é a Marilene, que recebe essas ocorrências de violência contra a mulher, estupro, abuso sexual, né? Nós tínhamos essa problemática do acolhimento, Valéria. As mulheres eram vítimas de violência, mas ficavam constrangidas de irem até o DP, na hora de fazer porque eram recebidas por homens, né? E elas ficavam constrangidas em relatar o que tinha acontecido. Hoje é importante que as pessoas saibam que lá na DDM, né? A DDM funciona junto com a delegacia, mas é um ambiente separado. Né? E lá nós temos a doutora Juliana Paiva, que faz um trabalho maravilhoso, que é a delegada responsável pela DDM, e a GCM Marilene, que fica lá de segunda a sexta, e quando chega lá no DP uma ocorrência de violência contra a mulher, o policial civil que está ali, o escrivão, ele já encaminha para a Marilene, e é a Marilene que vai ouvir essa pessoa. Como eu falei, fiquei feliz de receber esse convite da Escola Maria Virgínia. Não são todas as escolas, sabe, Valéria, que realmente tem às vezes, esse despertar de chamar para essa palestra. É uma palestra que eu falo que tinha que ser feita não só no mês de agosto, que é o mês da campanha Agosto Lilás, mas tinha que ser feita durante o ano todo. Então, eu aproveito aí a oportunidade de parabenizar a Escola Maria Virgínia pelo interesse em levar esse tipo de palestra para os alunos. E eu achei tão bacana que não foi uma palestra só para as alunas, foi para as alunas e para os alunos. Tínhamos meninas e meninas juntos. Atendemos um total de cerca de 240 alunos, porque foram 2 dias de palestra a manhã inteira, das 7h45 até 11 horas da manhã, conversando com todos os alunos, conversamos com os alunos do ensino médio, e foi tão bacana, Valéria, porque normalmente a gente faz essa palestra para as mulheres que já são casadas, que já sofrem essa situação de violência. Ali nós estávamos falando com jovens na faixa etária de 16, 17 anos, que estão começando aquela fase do namoro. Então, a gente conseguiu passar para essas pessoas que estão ainda ali, iniciando essa fase do namoro, os sinais, né, que vamos colocar, agressor em potencial, de repente aquele namorado, vai demonstrar na fase do namoro que ela consegue já identificar os sinais de perigo, né? Já acende a luzinha vermelha para alguns sinais, daquele ciúmes possessivo, aquele namorado que controla as redes sociais da namorada, que controla os relacionamentos sociais, começa a namorar e fala, eu não quero mais que você se relacione com tal amiga, com tal amigo, ou com pai, com mãe, com parente. São sinais, né? São sinais, e que às vezes no início ali do namoro, a menina fala, mas é só
é porque é muito ciumento, é porque ele me ama demais. Ela precisa entender que aquilo não é normal, que aquilo não é um relacionamento saudável. E ela precisa entender que se ele apresenta aqueles sinais na época do namoro, que muito provavelmente aqueles sinais vão se agravar numa situação ali de união estável, de casamento, né? No momento que estiver compartilhando ali do mesmo lar, que aquilo vai ser muito provavelmente potencializado. Falamos das formas de violência, 5 formas de violência, não só a violência física. Todo mundo, quando fala violência contra a mulher, pensa na violência física, sim, que é aquela violência que deixa marcas no corpo, que é até mais fácil de aferir, notar, né? Porque você faz um exame de corpo de delito, você vê que tem um roxo no braço, tem um roxo no rosto, tem um braço quebrado. Mas são diversos os tipos de violência. Mas né? São diversas, a gente tem 5 formas de violência, né? A violência física é a primeira, mas a gente tem a violência sexual, que é aquele indivíduo que obriga a mulher a manter relação sexual, que mantém relação sexual à força, né? Aquele marido, por exemplo, que expõe imagens, de repente, da sua companheira, da sua esposa, imagens íntimas, né? Aquele marido que, de repente, obriga a mulher a fazer uso de um método contraceptivo ou não, ou proíbe de fazer o uso, né? Provocar aí um aborto, que obriga a mulher a engravidar, que obriga a mulher à prostituição. Parece absurdo, mas tem relacionamentos casos, onde o marido obriga a mulher a se prostituir para trazer dinheiro para casa. Tudo isso é violência sexual, violência patrimonial, diz respeito ao patrimônio. Marido ou namorado ou companheiro que quebra o celular da esposa, retém documentos, rasga a roupa, destrói objetos pessoais, violência patrimonial. E aí a gente tem a violência moral, psicológica, moral, onde ele ofende, difama. Aí estão incluídos aí os crimes de calúnia, difamação, injúria, né? Que ele mexe com a honra daquela mulher, com a reputação daquela mulher. Por exemplo, o marido que espalha aí aos 4 cantos que a mulher está traindo, né? Que inventa história e fala para as pessoas, está mexendo com a fama dela, está difamando, está mexendo com a reputação. Violência moral, violência psicológica. Maridos que ofendem, que ameaçam, que constrangem, que ridicularizam a mulher, está praticando a violência psicológica. E a gente sabe que tem mulheres que vivem, Valéria, durante anos sofrendo a violência psicológica e nem sabe que está sofrendo violência psicológica. Tudo isso também está incluído na violência contra a mulher. São essas 5 formas de violência. E precisamos falar das ferramentas de proteção. Algumas pessoas falam, capitão, mas a gente tem as ferramentas, mas ainda mulheres são mortas. Infelizmente, Valéria, mesmo com a medida protetiva, mesmo com o botão do pânico, muitas mulheres ainda são mortas. Na verdade, essa conscientização não deveria só ser nas instituições públicas, mas também, e talvez principalmente, nas instituições privadas. Também, Valéria, também. Deveria ser uma iniciativa de trazer esse tipo de palestra para as pessoas, para as mulheres e também para os homens. A informação de que essa violência doméstica não se refere pura e simplesmente à violência física, né? Mas que a outra é mais comum, Valéria, porque nós levamos essa informação lá e a GCM, a Marilene confirmou que a violência moral e psicológica é mais comum do que a violência física. E a mulher não denuncia porque ela acha que somente a violência física, o meu marido fez tudo isso durante 20 anos, mas ele nunca encostou um dedo em mim. Então ela acha que só posso denunciar se eu sofrer a violência física, mas a violência moral, ela desencadeia depressão, a violência psicológica, ela desencadeia depressão. Mulheres que passam anos sob essa condição, ela vai desencadear muitas vezes depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, por conta desse tratamento que ela recebe durante anos. Por isso a necessidade aí dessa informação, desses trabalhos aí a serem realizados. De divulgação. De palestras, né, de divulgação. Queria falar do botão do pânico, que são as ferramentas, como eu falei, quando a gente fala de vida, de preservação de vida, todas as ferramentas que nós tivermos à disposição, a gente precisa fazer uso, porque muitas dessas ferramentas, Valéria, salvaram vidas. Infelizmente, muitos agressores não respeitaram a medida protetiva, não respeitaram essas ferramentas, talvez não tenha feito, tivesse tido efeito, mas tivemos muitos casos de violências que foram evitadas, de mortes que foram evitadas
por conta dessas ferramentas. Esse botão do pânico é uma evolução, Botão do pânico, né? Maravilhoso, né? Hoje a gente tem o aplicativo Botão do Pânico, que ocorre em âmbito municipal. A mulher que sofre violência, ela vai até o DP, faz um boletim e pede a medida protetiva. O que é a medida protetiva? É aquela medida expedida pelo juiz que proíbe o indivíduo de mandar mensagens, de chegar, se aproximar a menos de 500 metros, por exemplo, né? E são várias as medidas. Se essa mulher tiver a medida protetiva, ela tem esse aplicativo do Botão do Pânico instalado no celular dela, e quando ela tiver numa situação de perigo, o indivíduo descumpriu a medida protetiva, ele aciona esse botão, toca uma sirene lá na DDM para Marilene e lá na GCM, e a viatura GCM já consegue chegar na hora, mandar uma viatura para aquela mulher que está em situação de risco. Esse é o Botão do Pânico. Mas para ela ter esse aplicativo, ela tem que ir lá formalizar a ocorrência. Ela tem que fazer uma ocorrência e pedir a medida protetiva. Hoje nós temos mais de... Eu acho que mais de 50 medidas protetivas em vigor e mais de 50 mulheres, é esse mesmo número, que tem aí o seu celular com esse botão do pânico e que ela pode fazer uso dessa ferramenta. A gente tem também a Ronda Maria da Penha, que é feita tanto pela Polícia Militar como pela GCM. O que é essa Ronda Maria da Penha? A viatura vai com as guardas, fazendo uma visita a todas essas mulheres que têm a medida protetiva. E quando chega lá na residência, fala: Dona Maria, ele está cumprindo, ele descumpriu. Então, se ele descumpriu, ele já sofre também uma pena, ele já é penalizado também, Valéria, se ele descumpriu. Então, é uma forma de você conseguir ver se essas medidas estão sendo respeitadas pelo agressor. E se isso não está respeitado, é colocado no relatório e isso vai até a juíza. Então, a partir dessa informação, a juíza ela pode agravar o que já tem na medida protetiva ou até mesmo expedir um mandado de prisão para aquele indivíduo. Se ele descumpriu a medida protetiva, ela pode pegar e, através daquele relatório, ela expedir um mandado de prisão para o agressor. Na verdade, a gente está falando aqui de conscientização das outras pessoas, mas é muito importante a conscientização aí da própria mulher, que ela precisa, né? Que ela precisa falar, ela precisa denunciar, ela precisa procurar ajuda, mas ela precisa, na hora que acontecer essas fiscalizações, ela precisa contar, ela não pode ter pena, ela não pode ter precisa relatar, né? omitir informação. Ele veio, mas eu não vou falar que ele veio, porque senão pode prejudicar. É importante que as mulheres não desacreditem nas ameaças, Valéria. Às vezes, ele falou que vai me matar, meu ex-marido falou que vai me matar, mas ele não vai ter coragem para isso. O ser humano é capaz de tudo e nós não podemos desacreditar. Então, não pensem que ele ameaçou, mas não vai. O ser humano é capaz de tudo. Denunciem, peçam ajuda, né? Nós temos também, o município tem aí uma rede de acolhimento, porque a gente sabe que essa mulher vai precisar também, né, Valéria, de um suporte psicológico, e aí tem as redes de apoio. Existem outras redes de apoio que não só o município oferece, mas existem portas de acolhimento também. A gente tem narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, que de repente é uma ajuda que pode ser oferecida também ao agressor. Muitas vezes chegam, Marilene citou na palestra, casos que o agressor vai lá na DDM pedir ajuda. E já tivemos casos de agressores que o processo corre em paralelo, deixar muito claro que o fato de você buscar ajuda não significa que você não vai continuar sendo processado, mas existem também algumas portas de acolhimento para aquele agressor. Então, já tivemos casos de agressor que foi lá na DDM pedir, pelo amor de Deus, para a Marilene encaminhar ele para alguma porta de acolhimento, né? E eles encaminham também, tem esses espaços, Valéria, e aí vale a pena, né? Também falar desses locais, claro. Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? Que são espaços onde a pessoa vai ter ajuda para tentar sair do vício das drogas, sair do vício do álcool e, de repente, mudar a vida também. Bom, esse assunto é muito extenso, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso e não vai faltar oportunidade. Mas eu queria aproveitar, Cláudia, né? Como a gente está encerrando agora e a gente veio falar, na verdade, aí sobre essa sua não tentativa à reeleição, qual a mensagem aí que a política deixou para você? Bom, Valéria, a minha mensagem é que nós não podemos desanimar de ir votar. Nós estamos aí próximo às eleições. É importante que a população compareça para
deixar o seu voto, né? É importante que a população, nesse período de eleição que está se aproximando, conheça os seus candidatos, pesquisem sobre o histórico da vida deles. Se já foi um vereador que já esteve em um mandato, pesquise, entre lá no site da Câmara. A Câmara Municipal tem um site onde você consegue pesquisar tudo que o vereador fez. Então, isso é muito importante, saber o que o vereador trabalhou, o que ele realmente trouxe de benefício para o município. Se é um candidato novo, pesquisa sobre a vida dele, o histórico. É uma pessoa que realmente teve um interesse anterior em ajudar a população de alguma forma, ou é uma pessoa que você entenda que tenha qualificação, que tenha condições de fazer algo de importante para o município. Então, é importante realmente conhecer o seu candidato, pesquisar sobre a vida anterior, idoneidade, caráter é importante ser levado em consideração, né, Valéria? Com certeza. Caráter, se é realmente uma pessoa honesta, se é uma pessoa do bem, se é uma pessoa que tem condições de entrar na política para fazer o melhor para a população. Esse fica o recado. E eu queria falar também de 2 números, que nós falamos da violência, e é importante deixar. Sim. Disque 100 e Disque 180 para casos de violência. O Disque 100 também é casos para denúncias de uma forma geral, para violência, pode ser abuso sexual. Todas essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. A pessoa liga, tanto Disque 100, 180, faz a denúncia de forma anônima. Essa denúncia, depois de chegar lá nesses locais, elas são encaminhadas para a Polícia Civil, Conselho Tutelar, e aí, a partir daí, uma investigação vai ser instaurada e começa aí uma apuração em cima do que foi denunciado. É importante. E isso vale para adolescente também, Valéria. Adolescente quiser fazer uma denúncia, eu não posso ir na delegacia, não tem um adulto, ele pode fazer a denúncia através do Disque 100 ou Disque 180.